Alessandro, da testemunha Célia de Melo Rodrigues. Processo 19.25.35/2009, em que o Ministério Público denuncia Ronaldo Pereira Melo e Alessandro Rodrigues da Silva, sob o documento em mãos, filiação de Dona Célia João Pereira de Melo e Júlia Pereira de Melo, natural de Serra Talhada, nascimento 26/3/89, RG 8283-330. Dona Célia, a senhora tem algum grau de parentesco com os réus? Eu sou irmã de Ronaldo Pereira de Melo e esposa de Alessandro Rodrigues da Silva. Certo, então a senhora vai ser ouvida como informante, não vai prestar um compromisso, mas mesmo assim, o que a senhora souber, a senhora tem que dizer, não só para colaborar com a justiça, mas porque denunciar alguém que sabe ser inocente também é crime. Isso é certo? Então, de qualquer forma, a senhora tem que dizer o que sabe. Tá bom. A senhora foi arrolada como testemunha da acusação. Vou passar a palavra ao promotor de justiça. A senhora pode responder as perguntas diretamente para ele. Tá bom. Nossa, antes de mais nada, me diga o atual endereço de Paulo Pereira de Melo, que é conhecido como Neném. Olha, meu irmão. Seu irmão. Quem sabe é minha irmã, entendeu? Faz 4 anos que eu não vejo ele. Só consigo informar aí esse endereço é minha irmã ou meu pai. Sua irmã está aqui? Tá não, aqui não fora não. Certo. O seu cunhado, que é o Alessandro, sabe? Meu esposo. Ah, é seu esposo. Sabe onde ele mora? Ele tá aqui. O Alessandro? Alexandre. Mas ele sabe onde é que o Não. seu irmão não. mora? Ou não? Só quem sabe é, a senhora falou, sua irmã. Pode ligar para ela. Pode informar. Depois eu vejo, né? Terminar por ver. Ele antes residia na Fazenda São Paulo, né? Em Bernardo Viana, não é isso? Hoje não mais. Não. Hoje São Paulo. A senhora não sabe exatamente Sei onde o ele endereço não, sei só não. Certo. E uma coisa, a senhora estava presente nesse dia que houveram esses disparos, existiram esses disparos? Eu estava na minha casa com minha mãe, minha filha e meu esposo. E meu irmão, Ronaldo Pereira de Melo, Sim. ficava na roça com meu pai, na fazenda de São Paulo. Tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Mas a senhora estava presente no momento que houve esses disparos? Não. Porque veja bem, me corrija se eu estiver errado. O que foi dito aqui e o que está no processo é o seguinte, que houve uma confusão entre a pessoa chamada Pedro Pereira Lima e a pessoa de Neném, Correto. Foi. que é seu irmão, Foi. que é exatamente o Paulo Pereira, não é isso? É. A gente não confundir, Paulo Pereira de Melo. Houve a confusão entre os dois. Foi. Houve troca de taxas, tudo muito Eu bem. não estava presente, mas eu soube que houve. Soube que houve troca de taxas entre o Neném e o Pedro Pereira. Foi. O Pedro Pereira, então, sai do bar. O que foi dito aqui? Seu irmão também sai do bar e pega uma arma. Esse papel eu não sei. Aí a senhora já não sabe. Sei. Aí o que é dito depois? Que seu irmão, munido da arma, juntamente com Ronaldo Pereira de Melo, Ronaldo é quem? É meu irmão. Seu irmão. Então, seus dois irmãos, o Neném e o Ronaldo, eles saem de moto até a residência do Pedro Pereira Lima e disparam 3 vezes. Disparam na porta, né? Na porta da casa de Pedro Pereira Lima. Tudo bem. Aí saem e vão, isso na rua 1. Aí na rua 4, ao avistarem a pessoa de Joelcia Nunes Pereira, desconfiam ou entendem que ela estava vendo tudo e disparam contra ela também. Pois é nesse momento que seu nome é mencionado. Não sei se a senhora está entendendo. Nesse momento em que Joelcia é, digamos assim, tentada a ser atingida, seu nome é mencionado. Porque é mencionado aqui na delegacia que a senhora estava junto dos dois. Não, eu vou explicar o seu. Explica. Quando eu soube que houve essa confusão, o dono do bar veio na minha casa, que seu irmão brigou com o Pedro Pereira Lima. Qual dos dois? Paulo, Neném. Neném, certo. Aí disse, e o Pedro saiu muito agitado.
Aí pronto, eu vim pra casa, fiquei em casa. Quando eu escutei o disparo, eu fui pra esquina, digo, houve alguma coisa com a minha filhinha no braço. Certo. Aí me encostei na parede do bar. Certo. Quando eu me encostei na parede do bar, eu escutei o disparo e vim pra casa. No outro dia de manhã, a polícia foi na fazenda, encontrou o meu irmão na roça, trabalhando. Sim. Qual dos dois? Ronaldo Pereira de Melo. Ronaldo. Ele está sendo acusado de disparo. Sim. Ele trabalhando lá juntamente com o pessoal, pegaram ele, trouxeram ele e eu fui convocada para a delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, a delegada me forçou a querer dizer que eu com minha filha ameaçando, ela jogou um algema em cima da mesa e disse, você vai amamentar seu filho no presídio. Eu disse, por quê? Porque você está mentindo, você estava presente. Eu disse, não. Na hora do disparo, eu corri juntamente com a minha filha, porque minha mãe é doente, minha mãe ficou muito trêmula, entendeu? Ela tem derrame, ela tem infarto. Ela disse, minha filha, vai ver o que houve. Tudo bem, juntamente quando eu fui, eu voltei. Só isso aí. Ninguém está lhe obrigando a nada aqui. Eu sei. Então eu queria que você me dissesse, então, você está dizendo o que quer e o que pode dizer, enfim. Você não está obrigado nem a dizer a verdade, né? Porque é informado. Mas é bom que você diga para a gente entender o que foi que houve, né? E atribuir realmente a quem deve ser atribuído o crime e excluir quem deve ser excluído, né? Para não ter que sofrer com o processo. Então me diga uma coisa, o bar é ao lado da sua casa? Não, é assim, minha casa é na rua 4 e o bar fica na rua 3. Na rua 3. Na rua 3. Então não são vizinhos? Não. Quando houve a confusão, a senhora soube por quem? O dono do bar vai comunicar a mim e a minha mãe. Isso, e de madrugada ainda? Eu não sei a hora que aconteceu lá, era à noite. Era à noite. À noite. O seu irmão, o neném, a senhora chegou a vê-lo naquela noite? Ele tava com um amigo, na casa do amigo dele. Mas ele chegou aí em casa? Não chegou aí. Então a senhora não viu ele pegar arma? Não viu pegar arma? Ele não usa isso não, ele não tem isso não. Ele é agricultor, trabalhador. E o Ronaldo? O Ronaldo? Estava no mar trabalhando na roça. Não estava bebendo com ele não? Não. No bar? Não estava não. Dirigiu moto aquela noite? Não dirigiu moto? Não estava em companhia do neném? Não. Tem ele certeza? Estava com um amigo Júnior. Eu vi. Com um amigo dele. Como é o nome dele, amigo? É o amigo dele, Júnior, que o neném estava. Júnior? Sim. Júnior. Certo. E o seu esposo? Estava onde? Meu esposo estava comigo, que ele carrega passageiro, nesse Sim. Pau de Arara. Sim. Aí ele vinha no domingo, Pau de Arara. Aí ele dorme em Serra Galhada e voltava na segunda. Certo. Aí na segunda-feira ele vai, deixa o pessoal na fazenda de cá e vai pra de lá, inclusive onde as polícias pegaram ele, entendeu? Tá, então o Sandro não estava com a senhora em casa, não? Tava nessa hora comigo em casa, porque ele tinha acabado de chegar com o Pau de Arara com o pessoal. Ele não estava na companhia do Ronaldo? Não, eu tava com o neném no bar e o Pedro na hora da confusão. O Ronaldo? O neném, o Sandro. Desculpa, o Sandro, pessoa Foi, ele viu a O Sandro estava com o neném. Ele foi lá, quando vieram avisar, ele foi lá tirar os dois lá do bar. Mas ele bebia ou não? Não, estava bebendo. Tava não. Ele se envolveu naquela confusão com Pedro Pereira? Não, que eu saiba não. Você saiba não. Ele dirigiu a moto para alguém naquele dia? Não. Tirou alguém da Que eu confusão saiba, com não. moto? Foi atrás de Pedro em casa? Olha, que eu saiba não, eu só fui envolvida nisso que eu sou, pelo fato de quando aconteceu esse tiro, eu fui para a esquina ver o que foi, por isso que me envolveram nisso. Mas esses disparos foram feitos por quem? Não sei, Você sabe, eu não sei como é. Mas nem o seu esposo, Sandro, ele estava armado? Tava não. O seu irmão, Neném, que é o Paulo, estava armado? Eu tenho absoluta certeza. Que eu saiba, minha família nunca usou isso, só me usaram de E o seu outro irmão, Ronaldo? Tava no mar trabalhando. Não estava armado? Tava não. Sequer estava nesse bar? Tava não. E também não estava na noite, não se encontrou com nenhum deles? Tava nenhum no mar dos envolvidos? trabalhando. Meu pai. Não chegou nem a vir para cá, para a cidade? Não. Então vamos lá. A senhora foi ouvida na delegacia, a senhora disse na Fui delegacia... forçada lá, me ameaçaram, juntamente com minha Então filha. o que a senhora mãe, disse na delegacia não é verdade, é isso que a senhora está me dizendo? Não, ela O que está queria escrito me aqui não é verdade? Olha, faz muito tempo isso aí, ela me forçou, ela queria dizer porra que não existia, entendeu? Mas a senhora chegou a assinar? Não, eu não lembro não, se eu assinei não. Chegou a assinar. Eu não lembro não. A senhora chegou a assinar? Cheguei a assinar. Chegou a assinar. Mas a senhora está me dizendo que o que foi dito aqui não é verdade? Não é verdade. Deixa-me ler só para a senhora corrigir então, tá certo? Vamos lá.
que no dia de ontem, né, dia dos fatos, por volta das 10 horas, os irmãos da testemunha, Ronaldo e Neném, foram até o espetinho Zé Ocasião. Não, Zé, espetinho do Zé. Ocasião em que ficaram bebendo com alguns amigos. Então veja bem, a senhora está dizendo aqui que os seus dois irmãos bebiam no espetinho do Zé. Mas é verdade isso? Aí estava o Neném e o Pedro bebendo. O Ronaldo não estava. Não. É isso que a senhora está esclarecendo, né? Que alguns minutos depois, a testemunha resolveu ir até o espetinho a fim de comprar algumas batatas fritas. Aconteceu isso? Não. Não. Tudo bem, vamos lá. Tava com minha filha e minha mãe em casa, tem uns vizinhos tudo. Tudo bem. Ocasião em que, quando chegou no local, encontrou seus irmãos em uma mesa, bebendo juntamente com Pedro. Não, quem bebia com Pedro era só o Neném. Tudo bem. Que a testemunha percebeu que Pedro estava agressivo e que o mesmo ele havia brigado minutos antes com uma pessoa não identificada pela vida. O Pedro, a senhora conhecia? Conhecia. A senhora disse que ele estava agressivo, mas chegou a vê-lo naquela noite? Eu cheguei a ver ele depois do fato que aconteceu, ele passou. Quando o homem me avisou, ele passou. Quando ele passou juntamente, eu me tranquei dentro de casa. Eu fiquei nervosa, agitada, com medo, né? Com medo dele? Com medo, porque o dono do bar disse que ele estava muito agitado. Mas nessa altura do campeonato, o dono do bar já havia lhe informado? Já tinha vindo da lá, briga? avisar da briga, entendeu? E o Pedro é Aí conhecido? depois disso eu cheguei a ver ele passou, entendeu? Certo. E o Pedro a senhora conhece como o quê? Uma pessoa violenta? Olha, eu Antes conheço... mesmo desse fato? Antes desse fato aí eu conhecia ele, eu não tinha muita convivência, entendeu? Sim. Não sei informar se ele era agressivo ou não. Não sabe se certo. Tudo bem, então vamos lá. Que a senhora continua dizendo o seguinte aqui, que foi até Pedro e pediu para que ele se acalmasse. A senhora chegou a conversar com o Pedro? Não conversei com ele não. Quando ele subiu e depois passou de frente da minha casa de moto, juntamente eu e minha imagem se trancou, ficamos dentro de casa, ele passou uma vez de moto de frente da minha casa. Sim, o que mais? Entendeu? Somente isso. Não conversou com ele? Não. Não pediu para ele se acalmar? Não. Tudo bem. Quem pediu para ele se acalmar foi meu esposo no bar, resolver a situação, se acalme. Certo. Aí meu irmão saiu e Pedro saiu e meu esposo juntamente veio para casa comigo de logo. Já tá tudo resolvido. Aí depois aconteceu esse disparo. Quando aconteceu, eu fui para a esquina. Tá, aí a senhora deu o seguinte aqui. Em seguida, a testemunha pegou as batatinhas feitas e saiu do local. Que, minutos depois, soube que Neném e Pedro, que são seus irmãos, brigaram, vindo a acontecer as vias de fato, pois Pedro queria que Neném pagasse algumas cervejas para ele, que não foi aceito Foi o por que eu fiquei Neném. sabendo que o dono do bar me falou, entendeu? Tudo bem. Que as vias de fato começou quando Pedro desferiu um tapa no peito de Neném. Que diante dos fatos, a testemunha se dirigiu até o espetinho para pedir que o Ronaldo e Neném saíssem do estabelecimento e fossem para a família São Paulo, onde mora seu pai. Que a testemunha pediu para que o seu marido, Sandro, levasse Ronaldo e Neném em estado de embriaguez, fosse para a fazenda, com um mototaxista chamado Júnior. É o amigo do meu irmão, Júnior. Então, o Neném não foi pra fazenda, dormiu na casa do Júnior com o Júnior. Tudo bem. Então é o Júnior que dirigia a moto? É assim, ó, deixa eu lhe explicar bem. Eu não sei se ele estava de moto nesse dia. O Neném dormiu na casa do Júnior, mas o Júnior, meu esposo, certo, acalmou todo mundo que o dono do bar pediu. Veio lá na minha casa, eles estão brigando pra tirar. Meu esposo foi lá, acalmou a situação, entendeu? E depois aconteceu isso. Certo. Aí depois a senhora concluiu o seguinte, que a testemunha não mais viu Neném e Ronaldo, depois que os mesmos se dirigiram para a fazenda. E a testemunha preocupada com os irmãos ligou diversas vezes para o seu pai, morador da fazenda de São Paulo, a fim de certificar que Neném e Ronaldo chegaram bem. Que a testemunha soube por um amigo, Pedro, que este tinha pego uma arma com a pessoa de tom e porfinha. Que a testemunha não conhece esse amigo de Pedro. Pedro é o que brigou. Né? Que as pessoas de Claudiane e Graça ouviram quando o amigo de Pedro chegou na hora e disse previno que ele estava armado. Que a testemunha se dirigiu até a esquina de sua casa a fim de ver se Pedro estava armando alguma emboscada. Só chegou a se dirigir até a esquina para ver se estava armando emboscada? Assim, na hora que aconteceu isso, essa confusão, a tia dele, Graça e Claudiana, vieram lá em casa, se dirigir da rua 1 para a rua 4. Aí quando chegou lá a gente conversando, que a gente era tudo conhecida, ela disse, minha gente, como foi que o dono do bar também veio. Quando a gente estava conversando, chegou um senhor de moto, aí disse, emprestaram uma arma para ele e o Pedro está armado. Se esconde e se previna.
E na hora a tia dele e a irmã estavam presentes, ouviu, entendeu? Tudo bem. Que o passageiro da garupa chegou a apontar a arma para a testemunha, porém, por pedido do motorista, não disparou contra a Foi. apontar uma arma para a senhora? Foi assim. Eu escutei o disparo da rua e minha mãe disse assim, ô minha filha, ela começou a passar mal, vai olhar o que foi, se matar pro seu irmão, o neném, entendeu? Sim. Eu peguei minha filhinha, botei no braço e fui pra esquina. Quando eu fui pra esquina, entendeu? Vi uma moto. O bar tem a paredinha assim, tem a porta, onde dá pra você ficar pra se proteger. Eu fiquei com a minha filhinha e o pessoal que vinha apontando a arma. Aí o da frente falou assim, atira, o de trás falou assim, eu não vou perder tempo com ela não. Aí foram embora. Quem era essa pessoa? Não deu pra me reconhecer. Quem era a pessoa? Sim, não deu pra reconhecer não. Entendeu? Tava de capacete, entendeu? Assim, totalmente Mas isso foi antes desconhecido. ou depois da senhora Da ouvir o confusão, disparo? eu ouvi o disparo da rua 1 e fui pra esquina com a minha filha, que a minha mãe disse, minha filha, vai olhar se matar seu irmão, começou a passar mal. Eu peguei minha filhinha, que eu amamentava ela, e fui ver o que era, ver se tinha tumulto de gente, alguma coisa. Quando eu ouvi o disparo da rua 1, entendeu? Assim, aí quando eu vi a moto, uma moto vindo, eu me amparei. Sim. Que tem a paredinha do bar e o portão assim, ó. Eu me aparei com minha filhinha na parede. Quando o da frente disse assim, atira nela, o de trás disse assim, não vou perder tempo com ela não, bem alto. Aí dobrou a esquina, atiraram na casa da menina, entendeu? E eu fiquei, o pessoal da moto, entendeu? Eu escutei o disparo da casa da Joelson, entendeu? Que é na pracinha. E eu simplesmente fiquei amparada, olha. Paradinha na parede com a minha filha. Quando acalmou, eu vim pra casa. Então é verdade que houve disparos em Joel. Houve disparo lá. Em direção à casa dela. E tentaram atirar, e queriam atirar em mim na esquina. Pois é, essas duas pessoas aí, a informação nos autos que seria o seu irmão Ronaldo, juntamente com a dúvida é quem é que dirigia. Alguns dizem que foi seu esposo Sandro. Outros dizem que foi seu irmão Neném. Mas doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Não, veja, eu não estou dizendo que é verdade, estou dizendo que surgiu essa história, né? Surgiu, Mas como assim, que numa situação tão aflita, meu irmão, ou meu esposo, ou meus dois irmãos, iam tentar atirar em mim e na sobrinha? Certo. A senhora está me dizendo que os disparos na casa de Joelson foi logo depois que lhe apontaram a arma, foi? Apontaram para mim. Então foram as mesmas pessoas assim, que lhe apontaram a arma que atiraram na casa da Clécia. A casa da Clécia é assim, Joelson, olha. né? Joelson, Vou começar com Clécia. Entendeu? Desculpa, vou chamar a Clécia. A casa da Clécia é assim, ó. E eu tava aqui na esquina. Justamente quando falaram isso, que tentaram atirar em mim, que eu me protegi com minha filha, em seguida, olha, quando atravessaram aqui, do outro lado da rua, atiraram na casa dela. Mas alguém presenciou isso, além da senhora? Não, assim, que eu saiba, se tinha algum vizinho, era olhando por vasculhando alguma coisa. Agora, presente do lado de fora, eu não vi nenhum não, entendeu? Se presenciaram, foi identificado mesmo. Tudo bem. Então a senhora não identifica quem agiu dessa forma, quem dirigia ou quem estava no garupa, né? O garupa é que estava armado. Eu acho que sim, porque pelo que disse assim, atira nela e disse assim, não vamos perder tempo com ela não. Aí eu não sei distinguir quem, né? Só falar para o Ricardo. Sério. A senhora, como conhecimento, quem eram as pessoas que realmente se envolveram nessa confusão lá no bar? Olha, eu não tomei, assim, eu tô repassando aquilo que o dono do bar me falou, né? Aí ele falou. Ele falou que o Pedro estava bebendo com o neném, houve Pedro, agressão era física Pedro, e neném. Neném no bar. quem foi que agrediu Pedro, que Pedro agrediu neném? Quem foi agredido? Não, o dono do bar me falou assim, que o neném chegou lá e o Pedro já estava lá. Aí começaram lá a beber. E o Pedro disse assim, você vai pagar uma cerveja para mim, você vai pagar a conta toda. O neném disse, não, que eu não bebi. Aí ele bateu no peito do neném. Aí começou. Eu sou bastante do Pedro dono do bar bateu me no falou. peito do neném. Foi. E daí ele saiu. Foi. Tá vendo isso? Tá vendo isso? O Ronaldo não estava presente. Estava no bar com meu pai trabalhando. Isso foi um dia de